São Tomás é aquele que vai batizar Aristóteles. São Tomás de Aquino, no século XIII, é então considerado o apogeu da filosofia medieval numa vertente muito específica, que é a vertente da filosofia escolástica. A filosofia medieval, ela é conhecida como vivendo entre dois grandes pensadores. Um é Agostinho e o outro é São Tomás de Aquino. Enquanto Agostinho vai marcar a filosofia medieval naquilo em que ela reflete sobre a natureza humana e o pecado, e vai estar muito presente, inserido na tradição monástica medieval, São Tomás representa, de alguma forma, alguém que poderia chamar a filosofia moderna medieval. São Tomás de Aquino é um aristotélico, apesar de que Aristóteles teve que passar pela mão dos árabes medievais na Espanha, antes de chegar até o norte da Europa e mesmo a colônia, onde São Tomás foi formado pelas mãos de um outro grande filósofo medieval cristão chamado Alberto Magno. A intenção de São Tomás e a intenção da escolástica é produzir um gigantesco arcabouço lógico que compreenda a totalidade dos entes que existe no mundo, no universo, seja na dimensão material, seja na dimensão metafísica ou imaterial. Portanto, quando Santo Agostinho pretende escrever a sua Suma Teológica, que os especialistas discutem se foi terminada, se não foi terminada, porque no final da vida São Tomás teria dito: queime isso tudo é palha. O importante, na verdade, é o conhecimento direto de Deus. São Tomás de Aquino ele é importante porque dentro da história do cristianismo ele talvez tenha sido o maior exemplo da tentativa de estabelecer o lugar da razão e do intelecto na fé. Independente da tentativa gigantesca de construir uma Suma Teológica que falaria de tudo o que existe, certo? Absolutamente um discurso que enquadrasse analiticamente tudo que existe, o São Tomás de Aquino lega para o cristianismo e lega, por isso ele é considerado uma espécie de moderno no século XIII, dentro da Idade Média, ele lega para o cristianismo e para a filosofia a tentativa de um certo resgate da posição do intelecto, da razão, como a gente fala hoje em dia, em relação aos danos causados pelo pecado. Se a gente olha para Santo Agostinho, em Santo Agostinho o intelecto está plenamente submetido ao pecado que age sobre a vontade, né? E toda a discussão da graça e tudo mais. No São Tomás, não. O São Tomás, apesar de que ele toma muito cuidado para não incorrer em riscos com a Inquisição, que justamente no século XIII andou perseguindo figuras como Siger de Brabant, um grande intelectual aristotélico, que era médico e intelectual e teve suas frias lá com a Inquisição, teve que fugir. São Tomás estava muito esperto para isso. Então, diante de perguntas como, afinal de contas, o que é mais importante? A felicidade, a beatitude. Você é capaz de atingir a felicidade e a beatitude pelo pensamento e pela filosofia? Ou você precisa da graça de Deus e da Igreja? São Tomás, muito cuidadosamente, não vai nunca atravessar o samba e dizer que você pode atingir a beatitude ou a felicidade ou a santidade unicamente com o uso do intelecto, porque numa briga como essa, você poderia aí acabar deixando de lado a necessidade da igreja. Mas quando se compreende o Tomás como moderno na Idade Média, é porque apesar dele não fazer essa afirmação definitiva, ele estabelece as bases para que posteriormente essa afirmação seja feita. Ou seja, de que o intelecto tem sim uma certa autonomia se ele for utilizado de forma humilde, se ele for utilizado dentro do âmbito e do cuidado da igreja e dentro do âmbito da teologia, e se a filosofia, que seria a arte do intelecto por si só, se a filosofia compreender que ela deve servir a teologia. Então, a escolástica do São Tomás não é, como alguns pensam, a ideia de que seria o ápice de um filósofo cristão. O ápice de um filósofo cristão é a beatitude, é a vida segundo a vontade de Deus, é seguir a revelação. Mas a função da escolástica no Santo Agostinho é ser
uma auxiliadora, uma espécie de ancilar, como a gente fala em filosofia. A filosofia, ela é a ferramenta para você produzir uma reflexão mais sofisticada sobre o conteúdo da revelação, mas ela não independe da revelação. Portanto, o lugar do São Tomás na história da filosofia medieval e na história da filosofia como um todo é aquele que, no momento da Idade Média, e que está se iniciando uma espécie de recuperação da tradição antiga, grega ou romana, São Tomás é aquele que vai batizar Aristóteles.